Fala pessoal, tudo bem? Mais um GMAcast no ar. Hoje para falar sobre um assunto muito interessante que muitas pessoas desconhecem, que é a administração de condomínio. E hoje eu trouxe para conversar conosco o Nicolas e a Fátima, que tem uma administradora de condomínios, a FN Administração de Condomínios, aqui de Curitiba. E vamos bater um papo sobre essa questão que envolve muitas das pessoas que vivem em prédio e muitas vezes não sabem sequer o que uma administradora faz, e até mesmo síndicos, né, que tem a administradora lhe dando suporte, mas que efetivamente não tem a compreensão da importância que a administradora tem para o condomínio. Então, primeiro de tudo, Nicolas, Fátima, obrigado aí pela presença. Bom ter vocês aqui. Obrigado pelo convite. Hoje. E assim, vou fazer uma breve introdução aqui do Nicolas, uma apresentação e da Fátima. Então, o Nicolas é administrador de empresas, formado pela Faculdade Ritter dos Reis de Porto Alegre. Você é gaúcho, né? Gaúcho. Você é de lá? Na verdade, sou de Chapecó, mas criado no Rio Grande do Sul. Sou um gaúcho fajuto. Não, pois é, Chapecó é quase uma extensão, né, do Rio Grande do Sul. Técnico em edificações, possui experiência em gerenciamento de obras, além de curso de especialização na área de administração condominial. Casado com a Fátima, né, que é sua sócia também, contadora, síndica profissional, formada em contabilidade pela Universidade de Ponta Grossa, Estadual de Ponta Grossa, pós-graduada em Direito Tributário. Você fez Direito Tributário? Tive coragem. Meu Deus do céu. Com diversos cursos de especialização na área de administração condominial e o mais importante, são pai e mãe do Caio. Isso que é o mais importante de tudo. Depois que a gente tem filho, a gente sabe. E eu estava vendo aqui, vocês estão aí na estrada há 10 anos já, passou de 10 anos, né? Exatamente, 10 anos na estrada ali. Na verdade, a Fátima iniciou em Ponta Grossa, nos conhecemos aqui em Curitiba. E aí ela me puxou para esse mundo condominial. Hoje não me vejo fazendo outra coisa. Então, legal. Estamos aí há 10 anos auxiliando síndicos, auxiliando condôminos, nesse que não é uma tarefa fácil lidar com pessoas. Eu ia falar que vocês vão pro céu. Tem outras áreas também que vão para o céu. Eu acho que assim, ó, a gente já teve algumas pessoas que vieram aqui, mas que eu me lembro assim, de que sofre assim como advogado também, porque é difícil. Vocês na administração de condomínio, cara, porque o condomínio, até os romanos tinham uma frase que falava que o condomínio é um celeiro de conflitos. Porque ele é um estado que ele é atípico das coisas. Porque ele é condomínio. Você tem várias pessoas que têm o domínio de um determinado bem. E isso não é natural, porque normalmente a propriedade ela surgiu como uma questão individual, né? E aí, com esse contexto que a gente teve de evolução de subir e verticalizar, e hoje ter esses baita prédios aí, que tem uns que são maiores que cidades, né? Exatamente. É um contexto... E cada um com a sua forma de ver o mundo, com a sua criação, com a sua... Bota então, lá, são vários. Tem uns que tem 5 mil pessoas, acho, né? Exatamente. São Paulo. Exatamente. Tem condomínios gigantescos, né? Cara, que, na verdade, a administração ela é quase que exclusiva para aquele condomínio, né? Então, é uma empresa criada para... Fica um prefeito, né? Então... Tem os subsíndicos, né? Daí, nesse caso... Exatamente. Mas é o desafio do dia a dia, né? Algo que a gente, por mais que para algumas pessoas pode ser surpresa, é algo que a gente não vê, se não trabalhando nisso. Já virou, né? Uma coisa. Isso é bacana, porque isso para tudo, né? Para todas as profissões é você ter esse comprometimento e querer fazer bem feito, que, aliás, só o fato de querer fazer bem feito, ter esse comprometimento, já é muito além do que uma boa parte do mercado faz. É muito louco isso. Exatamente. Isso em tudo, né? Eu tiro esse paralelo, assim, falando da advocacia, a gente vê muitas reclamações de advogados por coisas assim, coisas simples, né? Que às vezes eles pecam, tal, os advogados pecam. Então, só o fato de você ter a boa vontade de querer, né, tá fazendo um bom trabalho e ser correto, né, também, já é assim acima da média, né? Vamos dizer assim, né? Não deveria ser, mas hoje acima da média. E, cara, para começar, o que faz uma administradora de condomínio? Acho que é a primeira pergunta, assim, né, para dar uma explicação, a gente sabe que essa abrangência ela pode ser regulada por contrato, né? Pode até serviços assim mais estritos, digamos, ou mais amplos, né? Isso é uma questão contratual. Mas existe uma base, eu acho, de serviços, né, que uma administradora presta para o condomínio. Ou é só emitir boleto e cobrar o... Que tem gente que eu acho que pensa que a administradora só emite boleto lá e fica me cobrando a taxa de condomínio. Mas não vê o que se faz, né, por trás ali, tudo que é feito pelo administrador. Sim. Na verdade, tem muita confusão também sobre a atividade da administradora e a do síndico.
né? E o nosso papel, ele é de dar apoio e suporte à gestão. Claro que aí o líder dessa gestão sempre é o síndico, né? E ao lado dele o conselho fiscal. E a nossa atuação é justamente dar esse apoio administrativo, né? E aí envolve todas as questões contábeis, financeiras, né? Muito forte, né? Muito forte, na verdade. Hoje, né, a gente utiliza a tecnologia atuando em todos os segmentos, e na administração condominial não é diferente, né? A questão de disponibilizar de forma digital todas as informações financeiras. Então, nós acabamos sendo o ponto de referência dos condôminos em relação a esse tipo de dúvida. E, claro, que no decorrer do mês, esse apoio ao síndico sobre situações que acontecem, e não são poucas, em relação às e as mais diversas, né? A gente não consegue nem dimensionar, né? Às vezes nós trabalhamos como consultor financeiro, às vezes nós somos psicólogos, então... Muitas vezes, então tudo isso acaba, né, Fátima, exigindo parte... uma multidisciplinaridade da administradora. Eu falo que todo dia tem a sua novidade. Pessoalmente, né, isso é ótimo, porque a gente vê todos os tipos de situações, né, e profissionalmente vai acabando nos dando uma bagagem para tratar com todas as situações. Enfim, é bem dinâmico o nosso trabalho. Por mais que às vezes as pessoas pensam só que é emitir boleto, não é só isso. Contabilidade, né, a parte de administração mesmo, né, além do contábil, uma administração, questão de fornecedores, eu acho que vocês acabam mexendo bastante, né, de orçamentos, do pessoal que vai fazer as obras, as manutenções, enfim, parte também de pessoal, né, vocês mexem? Também. Essa daí eu acho que isso é um calo para todas as empresas, todos os negócios, porque é uma dificuldade. E existe uma dificuldade no ramo de vocês, que o jurídico, a gente vem pelo jurídico, que é cada condomínio tem o seu micro regulamento, assim, que seria a sua convenção. Então, isso é um desafio a mais, porque se você fica só, por exemplo, numa legislação, num código civil da vida, às vezes a convenção ela pode se sobrepor ao que o código fala e fala assim, não, na verdade, no nosso condomínio não é isso que se aplica. Se aplica esse quórum, né, e tal. Então, isso torna a coisa ainda mais complexa, né? Com certeza. Ter essa visão aí de... E aí, entrando já na questão do dia a dia, assim, como é que é essa questão de mediar conflitos, né, num condomínio, na gestão condominial? Na nossa estrutura, a gente brinca, né, que a Fátima é responsável pela parte financeira, né, ela que gerencia a equipe responsável pela... Contadora, né, você vê contabilidade. E eu fico nessa parte do contato, participação em assembleias. E é um grande desafio, realmente, você... lidar com o interesse individual, né, e sempre tendo como referência a coletividade, né? Então, às vezes colocar na cabeça da pessoa que ela, por mais que tenha, né, os interesses pessoais, ela também está dentro de um contexto total, né? Isso é muito difícil às vezes, né? A gente até brinca, né, que se a pessoa quer fazer que as suas próprias regras, que vai morar num sítio, né? Quando ela mora num condomínio, ela representa está dentro, inserida numa coletividade, né? Então, esse é um ponto muito difícil, né? Que a gente tem que estar sempre buscar da melhor forma possível, entender os dois lados, né? Permitir que as pessoas sejam ouvidas e, claro, aí tudo leva-se para votação, né? E a maioria acaba decidindo. E como é o que... Exatamente. É o que tem, né? É o que a gente tem hoje que funciona, né? Exatamente. Em termos de gestão, assim, coletiva, isso vale até numa democracia, numa questão mais macro, como num micro que seria um condomínio, que realmente, né? A coletividade tem que prevalecer, né? Não pode ficar colocando aí um particular, eu quero... A gente estava conversando com vocês sobre alteração de fachada, esse é um tema que a gente até veio discutido, porque você é síndico também. Sou síndico. Já além de... Vai pro céu, já garantido. Mas só de um condomínio no qual a gente tem imóvel, não então... Não é nosso foco, né? Não é o nosso foco de atuação. Não, mas eu digo isso é legal, porque eu acho que enriquece a visão, porque você tem os dois papéis. Você tá... aqui é um negócio do calo, você sabe onde o calo aperta, né? Então você tá com o sapato do síndico ali, sabe como é que são as dores, que é uma função diferente, é o administrador, é o responsável por determinar, vamos fazer, não vamos fazer, vamos convoca as assembleias e tudo mais. E a administradora também, que faz aquele papel de back office, vamos falar assim, né? Uma retaguarda do... Mas essa questão da gestão de conflitos, eu acho que é um dos grandes desafios
para a justiça até, sabia? Sim, imagina. Que é um grande desafio isso, porque é aquela coisa, as pessoas são muito diferentes entre si. Exato. Então tem gente que é mais coletivo, digamos, tem uma cabeça mais, como é que eu posso falar assim, altruísmo, assim, de pensar no próximo, né? Exato. E tem aquele cara que vai lá e vai pintar a janela, vai trocar e nem... sem noção, né? Quase dá para dizer isso. Então, é difícil lidar. É muito questão difícil. de cachorros hoje, pets. Exatamente. Hoje tem a questão do Airbnb, né? Airbnb é outro problema, vamos chamar assim. O que tem hoje mais em alta, assim, que vocês veem de problema nessa questão da convivência? Assim? Barulho? Talvez. Barulho é o de sempre, cigarros, né? Cheiro em corredor, né? Fumígenos, né? Isso, não só cigarros. Não só cigarros, né? Tudo. Hoje em dia é bem complicada essa situação. Se o meu vizinho estiver vendo, vizinho, eu não falei pra você, mas putz, o cigarro ultimamente tava subindo lá. E por favor, os condôminos que estão vendo também não é nada. Estamos numa tratativa de notificação são e coisas da vida, a gente não sabe, a gente Exatamente. sabe o que acontece. Né? Mas você tava falando aí. E a grande questão também, nós como administradora, né, por mais a gente tenha um papel de aconselhar muitas vezes o síndico, a gente também depende dessa personalidade, do perfil do síndico, de ter esse entendimento que a Assembleia acaba sendo não há necessidade de ele assumir algumas responsabilidades, Sim. enquanto ele pode delegar isso para uma Assembleia e, entre aspas, jogar a responsabilidade para a decisão dos condôminos. Né? Então, muitas vezes, até uma orientação nossa, que o síndico busque essa tratativa de que surgiu uma situação pontual, vou levar para uma assembleia para tratar o assunto lá, e por mais que ele tenha uma decisão, uma opinião contrária àquela, ele passa a não ser uma decisão só dele, mas passa para todos os condôminos. Acaba não levando para o pessoal, né? Porque acaba gerando um conflito sem necessidade, né? E se resguarda. Exato. Se resguarda, né? Eu tive uma situação assim recente, foi semanas atrás. Até... esse é um prédio ali na Água Verde e o síndico tem uma situação assim de segurança, sabe? Que tem um ponto meio que cego, vamos dizer assim, na segurança ali. E era uma casa que estava passando por reforma, então estava meio exposta, né? E aí tem uma pessoa que mora num garden, assim, sabe? Uhum. E essa mulher, ela falou, quero, né, pedir uma providência do condomínio, porque eu tô me sentindo, daqui a pouco eu abro a porta e tem alguém ali, né? E aí o síndico já falou, não, vamos colocar e tal, e já meio que foi decidindo para fazer. E aí ele até, felizmente, até consultou, eu falei assim, olha, isso aqui é uma obra que você nem tem poderes, e até pelo custo que daria, para fazer, porque iria implicar em botar cerca elétrica, sei lá, barreira, né? Aquelas coisas. E aí eu falei, por que... Às vezes, talvez o síndico também quer decidir e tocar ficha, né? Eu entendo. Né? Resolver a coisa de uma vez, mas não sabe o que pode... Pois é. Né? E aí fica numa exposição de risco, uma decisão que, se é tão fácil de você contornar, eu falei, cara, leva para a Assembleia, traz os elementos, né? Do que vai ser feito e tal, e bota. E, inclusive, na Assembleia, aí foi feita a Assembleia, a decisão, porque ele trouxe 3 opções. A decisão que ele faria não foi aprovada, aliás, foi a terceira. Sim. A segunda era uma outra lá, e a que foi aprovada, que aliás não agradou a moradora muito, ela foi voto vencido, mas ele estava indo pela dela. Sim. Então aí o risco, né? Sim. Ele ia ter problema, cara. Muito isso, E esse é um exemplo, que no caso essa moradora ela vai ficar chateada com a Assembleia e não com o síndico, diferente se tivesse uma tratativa direta. E aí é o coletivo, né? Exatamente. E o respeito é maior. Com certeza. Porque uma coisa é, esse síndico fica pegando no meu pé, né? Porque a gente sabe, problema é pessoal. Cara, a Assembleia é soberana, né? É o que eu costumo dizer, e de fato a lei dá esse poder para a Assembleia de ser soberano, né? Vocês se regulam entre si aí no coletivo, né? A própria Justiça respeita muito a Assembleia. Então, o Judiciário, eles costumam ter um princípio de não intervenção, de tentar não intervir no que o coletivo decidiu, a não ser que tenha um desvio legal ali, vocês tinham que aprovar 2/3 e aprovaram a maioria dos presentes. Aí já entra em questões legais. Mas fora isso, o Judiciário pega e fala assim, cara, vocês são soberanos aí. Com certeza, e até nesses assuntos polêmicos, né? É fundamental ter esse cuidado em relação à formalidade
em relação à convocação, à ata da Assembleia, o quórum para as deliberações, porque tem assembleias que são mais tranquilas, mas aquelas onde tem... As mais legais, essas aí que você vai falar agora. Exatamente. As que não são tranquilas, essas são legais. Essas são legais. Uma coisa importante também que o pessoal acaba esquecendo, assim, né? Às vezes não quer gastar, né? Não vou fazer assembleia, que às vezes vai gastar, vai não sei o quê, vai fazer isso. Tem gente que fica preocupada até com do custo do registro da ata, né? Mas hoje em dia é online, cara. E o que a gente... Dá pra fazer? Depende do condomínio. Do condomínio, perfil, né? o perfil, né? O pessoal mais jovem gosta, o pessoal mais velho meio que não reclama. Não tem essa adesão, né? Mas uma coisa importante, assim, que a gente vê, né? Que é igual aconteceu no Home Studio. A gente tem a nossa posição, mas levou para o coletivo e ainda tem dúvidas, contrata um suporte jurídico para dar mais um embasamento, né? Então, quando é uma coisa de grande porte, igual uma obra, alguma coisa que pode gerar um pouquinho mais de conflito, ter essa consultoria jurídica de analisar um contrato. Às vezes as pessoas fecham contratos de reforma de fachada de mais de 1 milhão e não tem o suporte jurídico, então a gente vê que isso é importante. Olha o tamanho da responsabilidade, porque né? A gente já viu empresas falirem no meio do caminho, não conseguir terminar a obra, e daí o dinheiro, sabe? Então, isso não é incomum, aliás, né? Isso não é incomum. E assim, eu vou falar, até para o próprio jurídico que atua na área condominial é um desafio, porque assim tem muita subjetividade e a própria justiça também se contraria em diversos julgados. Um dos principais pontos que pega é a questão de quórum, é questões de formalidade. Quem presidiu não poderia presidir porque foi o síndico. Às vezes é comum que tenha vedação de que o síndico seja quem, né, seja o presidente. E aí a pessoa se apega. Embora nessas questões de presidir, o judiciário ele é mais flexível. Ele fala assim, o ato foi cumprido. Não, isso não maculou, né? Não afetou o ato. O ato foi cumprido, todo mundo pôde se manifestar, foi respeitado e tal. Então realmente é um desafio muito grande, né? Nesses termos. E eu queria perguntar sobre a questão da imparcialidade, que é um desafio grande também de ter esse afastamento, né? Porque, até para não cair naquela questão, o síndico está pegando no meu pé, o administrador está pegando no meu pé. Então, isso é algo fundamental para que vocês possam fazer um bom trabalho, né? E como que ser imparcial? Como que manter essa imparcialidade na administração do condomínio, né, na gestão? Essa é uma situação, sempre as pessoas elas têm como referência, né? Por mais que seja em muitos casos a prerrogativa exclusiva do síndico, a definição da administradora, sempre tem aquela relação que a administradora presta serviço para o síndico e conselho fiscal, quando na verdade não. A administradora, assim como os demais prestadores de serviço, ela é contratada pelo condomínio, ou seja, ela presta serviço ao condomínio. Né? Eu falo assim, a administradora pode mudar, o síndico pode mudar, mas a administradora vai continuar sempre lá, né? Digamos assim. E essa é uma grande dificuldade, né? Tanto pelo entendimento muitas vezes do síndico, né? Que nós estamos ali num papel não tem a compreensão correta. E querendo ou não, ele como representante legal do condomínio tem o poder muitas vezes, né? De ter o entendimento errado daquela situação, mas isso a gente fica, como é que eu posso dizer, à mercê dessas coisas que a gente não tem controle, né? Mas é muito complicado você ter esse entendimento. E por parte dos condôminos também, a percepção, muitas vezes errada, de que a administradora está a favor do síndico, a favor do conselho fiscal, né? Então, nós procuramos sempre trabalhar de uma forma imparcial, deixando todas as informações disponíveis para os condôminos que quiserem ter acesso. Então, acaba facilitando o trabalho, mas sempre surge essas perguntas, né? Principalmente quando envolve questões de atrito, conflito, né? Envolvendo obras, pessoal. Então, isso é complicado. Faz parte do nosso dia a dia, mas é realmente uma situação que a gente tem que lidar aí no decorrer no andamento das coisas, entendeu? Você falou até na questão de uma transparência, né? Acho que isso é fundamental, porque existe muita desconfiança sempre, né? No ambiente coletivo desse, que a gente tem dezenas, centenas de pessoas, normalmente centenas, né? Porque a maior parte eu acho que deve ser... E um volume financeiro grande, né? Então... É que quem não meio, né, acaba achando que tá desviando, não sei o que, então as pessoas, ninguém vai atrás da informação olhando os livros, né, que são divulgados. A maioria acha mais fácil falar que tem coisa errada do que de fato ir atrás da informação, né? Já cai num preconceito, digamos, né, já fazendo um convencimento que tá... E aí você vai, mostra, explica e consegue contornar. E hoje em dia, com a facilidade de WhatsApp... Esse é o problema quando tá em grupo, porque daí você não tá lá dentro para você tentar explicar.
Porque desinformações são jogadas, né? É bom e é ruim, né? É bom e é ruim. Porque ao mesmo tempo você permite centralizar por grupos ali, que hoje tem aquela até função do administrador, que é muito bom, porque vira um mural, né? Exato. Eletrônico. Hoje em dia praticamente nem mural não existe mais. Então facilita essa velocidade na comunicação, que é imediata ali, né? Mas ao mesmo tempo você tem o caminho inverso O problema são os grupos abertos, né? Os grupos Porque abertos. daí são pessoas que é só, às vezes, pra falar bobagem, né? Sem ter conhecimento, fala mal do síndico e fala não sei o quê, vira aquela confusão, né? E a Bom dia, boa tarde. Bom dia, o fotinho. Exatamente. Isso quando não manda até coisa de venda, né? Comercial. Exatamente. Tem condomínios, assim, até que são mais organizados. Vão criando grupos, né? Ó, esse grupo é só de venda dos condôminos. Quem quer participar para vender alguma coisa tem que entrar nesse grupo. Esse é o informativo, né? Que é só o administrador e o síndico e o conselho publicam. Então tem condomínios que são mais organizados. Eles criam vários grupos. Eu tô num desse. Eu tenho o condomínio criou de pessoal que quer fazer anúncio e tal. Sim. Então quer vender. É que tinha um cara que ele vendia vinho, assim. E ele todo santo dia, daí começou a incomodar, porque não era, né? Desviava a finalidade, até se perdia as informações no meio ali do. Além do pessoal do Bom Dia. Também tem, né? Do bom dia, boa tarde, boa noite. As questões políticas também. As questões políticas, a gente teve a situação num grupo que saiu até metade do pessoal e tal. Aí rachou, né? Com os Exatamente. Então, mas isso são questões, a gente fala que são ferramentas administrativas, e quem define quais são essas ferramentas é o síndico. Nós orientamos, né? A gente sempre fala, síndico, melhor não ter grupo aberto, melhor só o grupo de informativos. Deixar o canal disponível caso os condôminos tenham interesse. Fala com o síndico. Fala direto com o síndico no particular. Que é como funcionava antes. Era assim. Exato. Né? Você não ia lá no púlpito lá, ó, pessoal, começar a fazer um alarde. Não. Até porque a responsabilidade é do síndico, ele é administrador, ele assumiu aquele encargo. Então, né, Nicolas, né, aconteceu isso. É a mesma coisa no digital, né? Se replica, fala direto. Até porque se começa a mandar, vira uma lavação de roupa suja. E o sucesso de uma administração condominial, ele passa muito pela comunicação, né? Você conseguir 100%, se antecipar às informações. Eu brinco, né, que hoje você entregar um livro de prestação, disponibilizar os documentos do condomínio para que todos tenham acesso, acaba sendo básico, né? E a comunicação, ela é fundamental para você ter os condôminos com a informação precisa, evitar que tenha aquele telefone sem fio, né? Então isso acaba dificultando muito, porque principalmente também em grupo de WhatsApp, às vezes uma mensagem mal escrita da interpretação, e aquela pessoa que recebeu aquela mensagem não vai daqui a pouco atrás da informação de fato do que aconteceu. Isso vai minando a gestão, né? Então isso a gente também auxilia o síndico nessa comunicação com os moradores e tal, claro que sempre via canais da administradora. E a comunicação é um dos pilares da transparência. Com certeza. Né? Acho que elas estão diretamente ligadas. Porque se você não tem uma comunicação eficaz, né, você não tem a transparência sendo concretizada, vamos dizer assim. E você resolve muito problema na comunicação. E eu falo isso na minha profissão também. Porque muitos dos litígios que surgem, a gente pega questões às vezes de família, delicado, né? Que aí é herança, inventário. Cara, você às vezes resolve um negócio que está há 10 anos numa mesa redonda. Então, assim, é isso. Pô, era isso? Pô, era isso? Fica com o liquidificador na tua... Exatamente. Não sei se vocês estão rindo, mas uma vez eu fiz uma audiência. Eu tô imaginando. Eu fiz uma audiência, não isso é verdade. Não deve nem ser juiz hoje em dia, né? Deve ouvir cada coisa, né? Foi a doutora Adriana, que é a juíza aqui em Curitiba, inclusive a gente fez uma audiência longa, era uma audiência de família, envolvia questão societária. Eu não faço parte da família, mas eu estava mais pela questão societária com ela e tal. E aí a audiência se estendeu muito, ela falou, vamos fazer um break, né? Vamos fazer um intervalo aqui Aí ficamos ali batendo um papo, daí eu falei, e aí, doutora, como é que estão as questões aí de família? Ela falou, olha, você não acredita, fui fazer uma audiência esses dias e o pessoal estava tudo certo, fazendo acordo, saindo do divórcio e não saiu o acordo por causa do liquidificador. Eu falei, mas meu Deus do céu, vamos comprar um liquidificador para esse povo para resolver a vida desses abençoados, porque então a gente vê, né, como é a dificuldade, claro, né? Às vezes as pessoas não buscam a solução do problema, elas buscam a interação, né? É motivo para estar
para estar em pauta aquele assunto e não realmente são... às vezes precisa ter alguém como um ponto de referência para poder ligar esses pontos e tentar organizar a coisa para um caminho. Isso acontece muito em condomínio, né? Nas assembleias, né? O Nicolas é muito bom nessa parte de intermediação. Você fica à frente mais das assembleias. O Nicolas fica mais à frente das assembleias. E nessa parte de intermediação, o Nicolas é muito bom, assim, eu vendo de fora. Isso é fundamental. Tem que fazer. Eu acho ele muito bom, porque é muito difícil ali, numa assembleia, cada um nos seus interesses, e fica aquela discussão. O Nicolas traz todo mundo. Um mediador, né? Fazer essa mediação. Né? E hoje tem feito mais presencial ou mais online? Na administradora, mais online. Tá mais Eu falo que a herança boa da pandemia, né? Porque realmente foi forçado trazer isso. No começo foi tinha muita desconfiança, principalmente dos mais velhinhos, né? De ter. Hoje eu falo que síndico que topa fazer assembleia virtual, ele acaba mantendo esse formato. Porque... A primeira vez é mais difícil, né? Depois... O pessoal aderir, né? O pessoal até prefere. Exatamente. Né? Porque eu prefiro. Eu acho que até privilegio os condôminos a participarem, porque a gente sabe como é que é a rotina hoje. Muitas vezes a pessoa nem mora naquele prédio e ele quer participar, mas tem que se deslocar, ou até mora em outra cidade e quer participar, então isso... Tem situações assim que a gente às vezes sugere que seja presencial, quando, por exemplo, tem uma obra de fachada e tem que apresentar, escolher um piso, por exemplo, alguma coisa visual, né? Então, por mais que hoje existam ferramentas mas não representa de fato aquilo que está sendo escolhido pelos condôminos. Mas até a questão de quórum, a virtual tem muito mais pessoas participam e tal. Claro que tem condomínios e condomínios, né? Tem condomínios que realmente o pessoal prefere a virtual e realmente vai. Desculpa, prefere a presencial e realmente vai, né? Vai. Mas Sério, tem isso. Olha, é tão difícil achar o pessoal assim ter adesão. Mas são poucos, assim. Hoje em dia, até porque a gente participa também de muitas implantações de condomínios, então muitas vezes até a assembleia de instalação já é no virtual. Então você já entra com aquela metodologia, aquele formato de assembleia, então acaba ficando mais fácil, né? Mas como hoje também existem muitos síndicos profissionais, né, que atuam exclusivamente com isso, então eles também até buscam essa ferramenta porque a virtual permite gravar, não gera custos adicionais de uma assembleia presencial, né? Então dá para fazer mais vezes também. Dá para fazer mais vezes, né? Mais rápido, as assembleias mais interativo, né? Jogo rápido, tem evita o bom dia, boa tarde, boa noite, vai foca. Foca, objetivo. E aquele negócio, primeira chamada, segunda convocação, primeira convocação. E assim, entrando em questões jurídicas ali, o que vocês enxergam, o que vocês têm no dia a dia que sofrem impacto, que necessitem assim do jurídico ou que envolvam questões jurídicas mesmo? Imagino que questão contratual deve ser uma coisa mais, né, comum, mais frequente. O que pega assim mais quando vem a questão jurídica? Cobranças, né? Cobranças, né? Porque isso depende conforme a definição em assembleia, né? Na verdade, definição da convenção, né? E também da gestão, né? Tem condomínios que às vezes não toleram mais de 30 dias de atraso, já querem que vá para uma cobrança, às vezes, extrajudicial, né? Sim, a política, né? Mas na grande maioria, até 3 meses a cobrança é pela administradora. Após 3 meses, daí acaba indo para um jurídico, primeiro para uma cobrança extrajudicial, né? De grande maioria é nesse formato, mas tem alguns condomínios, ou conforme a convenção, que às vezes em 30 dias o pessoal já quer estar mandando para o jurídico. E uma coisa interessante aqui que me ocorreu, vocês são um termômetro muito forte da economia, né? Porque taxa de condomínio é aquela coisa que, se o cara para de pagar, é um alerta. Porque a taxa de condomínio, cara, é um acessório ligado ao imóvel dele, à casa dele. E, inclusive, a gente tem alguns reflexos jurídicos muito importantes aqui, que é, se parar de pagar a taxa de condomínio, vai recair sobre o imóvel. Então, é algo muito sério. Então, ninguém deixa de pagar condomínio à toa. Vocês perceberam alguma alteração? Como que está essa inadimplência hoje em relação às taxas de condomínio? Não sei se vocês têm essa percepção. Eu achei assim, que na pandemia realmente houve um aumento bem significativo, né? Até porque estava um caos, né, mundial. Mas eu tenho visto que depois que passou essa fase mais difícil da pandemia, assim... Na verdade, a gente tem condomínios, por exemplo,
O próprio Living Smart, por exemplo, que tem 200 unidades lá, né? Dando um exemplo que porque lá é muito Airbnb, é muita locação, então às vezes Estúdios, a rotatividade acaba tendo um pouquinho mais de inadimplência, né? Mas vou te dizer assim que de 200 unidades tem 20 inadimplentes. A grande maioria com duas, 3 taxas em aberto. Que até 2, 3 taxas a gente não fala que o cara está ele é inadimplente perante o condomínio. Mas é uma situação gerenciável. É gerenciável. Às vezes a pessoa só passou por uma dificuldade, né? Consegue... E hoje tá estável, assim, no sentido Eu vejo, sim, que na grande maioria é estável. Na grande maioria a gente consegue administrativamente, na administradora, a gente consegue cobrar, assim, sabe? Porque, que nem eu comentei, às vezes a pessoa está devendo 2, 3 meses, daí ela já consegue o dinheiro, ela já paga e já entra numa normalidade, né? A gente, por exemplo, quando é muita locação também, é imobiliária envolvida. Geralmente, imobiliário tem seguro-fiança. Então, quando é imobiliário, tem 3 taxas em aberto, a imobiliária já vai lá e quita com o seguro. Então, também acaba sendo uma segurança para o condomínio. Mas vou te dizer, de todos, assim, que a gente tem, a inadimplência eu vejo, assim, muito baixa. Assim. Claro, alguns condomínios um pouquinho mais alta, mas tudo é na normalidade, eu acho, assim, sabe? Não tem muitos casos, assim, que a gente precisa levar para um jurídico que seja acima de 3 taxas, sabe? Sim. O que será que muda de ter um condomínio com mais inadimplência? Tem como dar alguns critérios que... Seria, talvez, alguma proatividade do síndico, talvez? Ou a questão de... Às vezes a gente sabe que até gera uma pressão, né, do síndico. Eu acho que é um pouco também as ações da administradora. A gente tem ferramentas no sistema que tem a régua de cobrança, né? A régua de cobrança, que isso é muito legal para as empresas. Fica muito bravo. Acho que até para as empresas adotar essa régua de cobrança, que seria aqueles gatilhos, né? Gatilhos de cobrança. Deu 2 dias, deu 3 dias, já manda... Vai receber no e-mail. Tem gente que às vezes fica brava, já falei que eu vou pagar daqui 10 dias. Mas é uma regra de cobrança, ela é automática, ela vai para todo mundo, né? Tem que aplicar, que senão claro. O processo... Então a gente vê assim que essa regra de cobrança ajuda muito, o que ajuda muito também que hoje todo mundo praticamente tem e-mail. Então a regra de cobrança vai por e-mail. A gente acho que tem mais de 50% dos nossos condomínios que o boleto é só digital e os livros de prestação de contas também são só digitais. Então a pessoa, ela já recebe tudo via e-mail. Então quando ela recebe a cobrança, fica mais... Ela já tá vendo ali, né? Antigamente tinha que ficar mandando AR pro condomínio, as cartinhas. achar a pessoa. Hoje as nossas ações que a gente vê que funcionam muito é a regra de cobrança via e-mail e o WhatsApp. O WhatsApp tem muito mais efeito do que um AR ainda tendo um custo de cartório, né? Claro que em casos mais extremos, para daqui a pouco quando vai para um jurídico, alguma coisa, só para ter uma formalidade ali, né? Uma formalidade. Mas na grande maioria eu acho que são ferramentas da administradora, assim. Porque a gente já viu casos, né, de concorrentes, assim, que a pessoa fala, eu fiquei 2, 3 meses sem pagar só para ver se alguém ia me cobrar e nunca ninguém entrou em contato. Então, a gente vê que é uma ação da administradora de cobrança e deixar muito claro, olha, acima de tantas taxas condominiais, vai para o jurídico. E, às vezes, tem muito proprietário que fala, meu apartamento está alugado, não estou nem aí, cobra o locatário. A gente explica, não, a gente vai cobrar do responsável legal, perante o registro de imóveis. E da pessoa, não, mas não sou eu, né? O próprio proprietário, às vezes, não tem esse conhecimento que ele é o responsável legal pelo imóvel, né? Ele é responsável, inclusive, por quem ele coloca lá dentro, né? Sim. Caso tenha algum problema condominial, multa, alguma coisa assim, claro que vai ser cobrado do locatário, mas a responsabilidade legal sempre é do proprietário, né? E outras questões, acho que contratos. Tem algumas situações, assim, que vocês já passaram, que envolveu... questão jurídica de vocês. Sim, inclusive eu vou dizer essa semana. É mesmo? Essa semana nós tivemos uma situação em um condomínio envolvendo alteração de fachada, né? E a obra foi meio realizada assim a toque de caixa, né? E nós tivemos corajoso esse nós ficamos sabendo disso já com a obra em andamento, sugerimos a realização da assembleia e orientamos a participação de suporte jurídico, não com o objetivo de pesar a balança para um lado ou para o outro, mas por dar clareza e informações sobre o risco daquilo que estava acontecendo. Né? E quase tivemos vias de fato nessa assembleia. Então, são situações onde, às vezes, eu acabo virando também segurança de assembleia para as coisas andarem tudo bem. Enfim, são coisas que acontecem. Mas não aconteceu nada. E a obra já começou? A obra já tinha começado. Já tinha começado. Parou? Na verdade, foi pouco. Agora, na verdade, parou até que todos os requisitos sejam mantidos. Então, assim, são situações que acontecem que muitas vezes a gente, por mais que nós somos administradora, nós dependemos da informação
do síndico para dar o apoio, orientação, né? E do síndico seguir a orientação. Nossa, mas que falta de conhecimento desse síndico. São situações assim que acontecem. Hoje em dia a gente trabalha com vários síndicos, né? Sejam eles profissionais. Existe ainda uma mentalidade de que ser síndico é basicamente não ter isenção da taxa básica e não ter mais nada para fazer. Né? Isso está mudando realmente, né? Mas existe ainda essa mentalidade. Então, geralmente, quando você pega... são síndicos orgânicos, moradores, né? Que não têm conhecimento, muitas vezes. O nosso trabalho ele também está em aconselhar sobre essas questões, os riscos que podem acontecer. Porque eu brinco, na hora de pedir, todo mundo é amigo. Mas na hora de que dá um problema... Tem que compartilhar os problemas. Exatamente. Então, são situações que acontecem assim, onde envolvendo, geralmente, obras de grande porte, o apoio jurídico é fundamental, a questão ter um contrato bem redigido, né? Um contrato que dá essa segurança, né? Criar gatilhos de pagamento e não fazer o pagamento simplesmente conforme parcelas, você ter a contrapartida até fazer uma investigação prévia ali do prestador, né? A gente chama isso de due diligence, seria, né? Claro, as multinacionais, empresas de grande porte fazem o bem aprofundado e tal. Claro, não tem essa necessidade no condomínio, mas dá para fazer algo ainda que mais uma camada superficial que você já pega algumas coisas. Exatamente. Assim como a Fátima falou, às vezes nós tratamos de obras de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Imagina, e por mais que você apresente a proposta de ter esse suporte jurídico, que às vezes o valor é mínimo considerado, do valor, ainda assim resistência. Tem uma resistência, né? Então a gente às vezes acaba dando um murro em ponta de faca, né? Mas isso é muito comum. Isso não só na questão condominial, isso é muito comum de forma geral, assim, em tudo na vida das pessoas, né? E até das empresas. Embora eu acho que tem mudado, sabe? Tem mudado porque você paga muito mais caro depois num reativo, né? E o judicial hoje é muito difícil pelo tempo que leva uma ação, pela incerteza. Então, realmente não vale a pena. No final das contas, você acaba descobrindo isso de uma forma na prática, sentindo na pele, assim, né? Com certeza. Isso é uma coisa. E você falou, Nicolas, de uma coisa que eu acho que tem muita gente que tem interesse nesse tema, porque é algo que está se popularizando cada vez mais, que é o síndico profissional, né? E muitos condôminos se perguntam, eu passei por uma situação recente no condomínio que gerou essa discussão entre os condôminos, a gente estava com um síndico profissional e daí foi ter eleição e daí a gente perguntou se valia a pena trocar por um síndico que não fosse profissional e tal, e ficou esse debate. É claro que isso aí vai ter síndico profissional bom, síndico morador ruim, vai ter síndico morador bom e síndico profissional ruim e assim... Em todas as áreas. Mas como que vocês estão sentindo hoje? Como que tem sido essa experiência com síndicos profissionais e como que isso tem impactado no mercado? Então, nós percebemos assim, nós trabalhamos tanto com síndicos profissionais e síndicos orgânicos, né? Síndicos... Hoje é mais o quê? Hoje é mais... O que nós percebemos? Síndico profissional. Ah, é? A gente percebe que está se profissionalizando muito essa área. Os condomínios estão buscando essa separação do condômino. Porque eu falo que o síndico profissional ele tem o grande trunfo do lado dele de não estar no condomínio e ter essa imparcialidade. Eu brinco que ele vai poder... Afastamento. Vai poder notificar o morador e não vai encontrar ele no elevador, vamos chamar assim, à noite, né? Então, acaba facilitando, né? Diferente do que você ter um síndico, um morador, que você sabe qual é o apartamento dele, qualquer coisa vai bater lá na porta dele. Mas a gente percebe, assim, que há uma tendência de mercado para o síndico profissional e é um mercado muito carente ainda. Mas hoje já existem ótimas empresas que realizam esse trabalho. Obviamente que assim como a administradora, a empresa ela é feita de pessoas e as pessoas têm que estar tem empresas boas, tem empresas que às vezes não são tão idôneas até. Exatamente. E, né, mas a gente vê também que às vezes tem vários tipos de síndicos, né? Às vezes até nos perguntam, às vezes, indicações. Só que aquele condomínio, a gente sabe o perfil daquele condomínio. Às vezes, algum síndico que a gente conhece tem mais aquele perfil do condomínio. Ou é mais de 100 horas, ou é um síndico mais ativo, ou é um síndico que faz... o pessoal está reclamando de tal coisa. Aquele síndico já fez em outro condomínio e ele supre essa carência. Então, também é muito disso, porque cada síndico, mesmo sendo síndico profissional, cada um tem uma característica, né? Cada um, às vezes, é bom
Tem gente que gosta mais de conversar, tem gente que é mais digital. Então, a gente tem condomínios mais de senhores, que às vezes gosta do síndico que vai mais presencial e fica lá conversando e batendo um papo. E tem síndico que tem mais perfil digital. Ele trabalha muito bem, mas é mais digital. Ele faz as coisas acontecerem. Então, é muito de perfil, assim, sabe? Esse encaixe, né? Interessante isso. E eu acho que também é legal essa opção que gera. Porque antigamente a gente tinha aquele problema, né? Alguém tem que assumir essa bronca. Porque não tinha, né? O síndico profissional, até, condomínios existem há décadas. Mas não tinha ainda surgido. Até porque isso é um mercado que está se tornando, revolucionando, né? Um mercado que se tornou uma indústria, né? Da questão. Então, antigamente você tinha essa situação existia. Então, gente, quem que vai ser? Aí começava a ser, não, fulano, você... Geralmente era empurrado. Você que é aposentado, não trabalha, pode ser você mesmo, às vezes a senhorinha que não tem... quer assumir. Mas até hoje a gente vê condomínios que às vezes nos convidam, assim, ou querem fazer orçamento, a gente chega no condomínio, é a senhorinha ali que às vezes tem um tempo, faz de qualquer jeito. A gente já pegou um caso de uma senhora que falou assim que ela que montou a fração ideal das cobranças de taxa de condomínio, ela fazia no Word. Meu E daí uma moradora reclamou, mas todo mês eu pago um valor diferente. Mas a taxa aqui é fixa. Eles fizeram uma previsão orçamentária, mas mudava. E ela falou, é que eu não entendo mexer, gente. Vocês não quiseram contratar uma administradora? Eu não entendo mexer e eu faço no Word, mas eu não sei. Eu falei, meu Deus, no Word eu não sei nem somar o total ali. Cara, é uma loucura, é um contexto assim... Para não gastar, então a gente vê um contexto assim, é muito peculiar. É muito peculiar. Porque você tem empresas, digamos, praticamente são empresas, né? Uhum. Você tem receita, tem caixa, tem obra, tem CNPJ, tudo. Tem prestação de contas. Sim. É uma mini empresa, uma mini né? empresa. E que, na verdade, ninguém quis, eventualmente, estar naquela função. E aí, às vezes, cai no colo de alguém, que eu acho que deve ser tipo, uma situação como essa. A pessoa tem boa vontade, mas às vezes ela não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E o condomínio fala, não queremos pagar uma administradora. Então, a pessoa fica refém, né? E aí que eu digo, é legal você ter essa oportunidade de contar, né, com um síndico profissional que desafogue para esses casos, inclusive em casos até, eu penso em condomínios muito grandes. Assim que, não sei, é difícil. Né? É difícil. Pode ter gente que faça um bom trabalho, Sim, né? nós temos ótimos síndicos, né? Que realmente têm são moradores. Isso, são moradores, têm a sua função, o seu trabalho, mas tem essa noção da atividade, né? A importância do seu papel perante o condomínio. Então, isso acaba facilitando muito, até facilitando o nosso trabalho, né? Porque muitas vezes existe uma confusão, né? Que dificulta o trabalho de todo mundo, né? Se a percepção dos condôminos é que o trabalho do síndico está bem feito, a administradora naturalmente está nesse pacote ali, né? Porque impacta diretamente, né? Exatamente. A questão de você ter... assim, é legal que daí vai lembrando de casos práticos. Isso também foi uma questão bem recente que aconteceu esse mês, inclusive. Foi uma votação que era para alterar, né, de eleição de síndico. E você sabe que eu achei interessante, porque nesse caso teve uma boa percepção da administradora, foi feito meio que uma divisão, assim, porque o síndico ele não estava com uma boa estima, digamos, ali no condomínio, mas até a administradora ela foi poupada, digamos, mas eu entendo que afeta diretamente e que ela teria até uma visão melhor dos condôminos se o síndico talvez estivesse performando melhor. Exatamente. Né? E nesse caso não está. Muitas vezes depende do perfil, né, do síndico. Tem assembleias onde a gente tem como administrador uma atuação mais próxima dos moradores, tem aquela assembleia onde o síndico faz questão de apresentar e, claro, a gente dando todo o apoio. Mas a gente sempre fala, a gente acaba fazendo uma atividade de back-office, né, do síndico. E depende da forma como o gestor principal, vamos chamar assim, do condomínio, que é o síndico, atua, né? Então a gente também fica refém, entre aspas, desse formato de atuação. Mas, claro, independente do formato de atuação dele, é nosso papel dar a nossa opinião. A gente até brinca, né? Porque a FN é todas as administradoras, né? Administradora de condomínios, mas de fato a gente auxilia, a gente dá um apoio administrativo. Sim. A gente não administra porque a gente não tem o poder da caneta, né? Claro. Então muita gente confunde isso, né?
Acha que a gente... Vocês são o suporte, né, a gente é só o suporte administrativo. Seria como se a gente pegar uma figura de uma empresa, o administrador é o síndico. Exato. Vocês são a área administrativa, financeira ali, Exatamente. que está executando, mas quem vai ditar para onde os rumos do condomínio é o síndico. E às vezes quando o morador não consegue ter esse contato com o síndico ou já estão em atrito, eles nos ligam, tipo, resolvam, vocês têm que resolver, vocês são o administrador. E a gente fica meio de saia curta, né? São prestadores daí de serviço. Vocês são um terceiro, que é, assim, não pertence ao condomínio, que às vezes é confundido como sendo parte do condomínio, mas não é, né? Até por esse envolvimento que vocês têm com o condomínio, que é muito extenso, né? Vocês assumem muitas coisas do condomínio, efetivamente. E aí gera essa... E isso é falta de conhecimento, muitas vezes. Dos condôminos, né? Do próprio síndico também, que também isso dificulta do síndico não ter esse conhecimento. Você deu um exemplo aqui até grave, eu diria, né, que isso pode implicar numa série de problemas de responsabilização do síndico pessoal, enfim. Então, é complicado. E sobre tecnologia. A tecnologia está em todos os segmentos hoje, é uma questão que está difundida, né, nas nossas vidas. Eu tenho certeza, a gente estava falando da Assembleia Online, que já mudou, né? Mudou bastante essa forma como vocês faziam as assembleias. Além disso, o que tem impactado a tecnologia? Como que ela tem auxiliado? Ou até às vezes prejudicado, que eu sei que pode trazer o prejuízo do WhatsApp que a gente falou. Exatamente. Hoje a tecnologia é algo que está embarcado nas atividades administrativas, né? Hoje o condômino ele tem que ter acesso a todas as informações no seu celular, enfim. E isso acaba sendo até para nós como empresários, é uma forma também de conseguir dar escala em relação à sua atuação, né? Em a quantidade de condomínios que você consegue abraçar com a sua estrutura, porque hoje o grande ponto, né, para a FN Condomínios é que esse crescimento ele está acontecendo, que seja um crescimento sustentável. E as indicações, elas vêm em função do atendimento que a gente presta aos condôminos, né? Então, essa é a grande preocupação. Boca a boca, né? Muito forte. Boca a boca que acontece. Então, a ferramenta digital, eu falo assim, ela está ali e ela tem que ser utilizada da melhor forma possível. Então, de nada adianta ter um aplicativo se lá não estão as informações que o condomínio precisa. Então, ela depende da gente colocar as informações ali, alinhar com o síndico, uma questão de contratos, tudo disponível ali para os moradores para ir ao encontro daquela questão, de uma gestão mais transparente possível, né? Então, assim, hoje existem ferramentas, tanto de controle de acesso de portaria que está interligado com o sistema da administradora, ou seja, o proprietário que está cadastrado no nosso sistema e apresentou a matrícula, é ele que vai estar lá na portaria e não uma... Nossa, facilita a vida. Exatamente. E ganha velocidade, ganha velocidade, ganha segurança. Hoje um dos grandes problemas, tem muitos condomínios com portaria física. Remota? Portaria física que não possuem um sistema de controle de acesso. E muitas vezes esse edifício ele possui, por exemplo, Airbnb. E a responsabilidade pela liberação acaba sendo do porteiro, quando na verdade é necessário ter ferramentas para responsabilizar, entre aspas, a liberação pelo proprietário. Então, hoje existem ferramentas onde é possível interligar tudo isso entre a administradora, portaria, síndico, de uma forma a definir bem, de forma clara, qual a responsabilidade de cada um nesse processo, né? Tem muita coisa, né? Muita coisa. A gente já conversou sobre isso, a questão daquela ata. Fazer uma ata... Tem IASC, no caso do online, né? Sim. Quando você está lá no Meet, o Zoom da vida e tal. Utilizei já aquela dica. Você usou? E aí? Achei muito legal. Serve como uma... Não, ela ajuda, uma né? base para você ter um complemento, assim. Às vezes, e ela grava e ela faz também a pauta. Então, contribui para o nosso tempo, né? E a gente sabe que a ata é uma coisa que toma tempo. Toma tempo. Então, a tecnologia... E esse é um ponto que é a questão de atas, né? Esse é um ponto muito importante, que é um documento oficial do condomínio. Então, nós fazemos questão de estar na assembleia, de ser responsável por essa ata, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem, porque ali vão estar as definições
dos condôminos e aquilo vai seguir e vai impactar diretamente a próxima taxa condominial. Aquilo faz lei entre, digamos, entre as partes, né? Como se fosse um contrato. Então, definiu, cumpre aquilo, tem que ser respeitado, né? Bem documentado. Tem que estar... isso, porque se você tem uma ata, às vezes, que não está muito clara, você abre possibilidades, e isso acontece mesmo, de discussões desnecessárias que podem, às vezes, tomar anos por conta de um item, né, que foi lá discutido, enfim, não ficou muito claro. Com certeza. Então é isso, estamos chegando ao fim. Se vocês quiserem dar algum recado final também, não sei se tem para os síndicos, para os condôminos desse país. Só agradecer o bate-papo, achamos muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu te agradeço aí, vocês têm... Legal conversar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Esclarecer, mostrar para as pessoas, né, com certeza. Que muitas vezes não sabem, né, o que vocês passam efetivamente. Exatamente. Porque eu imagino que é um desafio, realmente, É desafiador. E lidar com... vocês devem lidar com milhares de pessoas ali que estão por trás, né, e que envolve as vidas das pessoas. Porque às vezes fica frio, né, a coisa, mas por trás de tudo isso você tem ali a casa das pessoas, né, onde eles moram e tal. Então, é fundamental que eles tenham um bom ambiente. As pessoas às vezes se mudam, né? Com certeza. Por causa disso, porque o condomínio, enfim, tem problemas no condomínio e tal. Então Mas apesar desses problemas do condomínio, nós amamos o que fazemos. Tem que gostar, Tem viu? que gostar. Tem que gostar. Enfim, mas mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu agradeço. Foi um prazer. Eu agradeço, Fátima, Nicolas. Então, pessoal, é isso, né? Mais um GMAcast. Com a Fátima e com o Nicolas da FN, administradora de condomínios aqui de Curitiba. Vou deixar até o Insta deles para quem quiser acompanhar, @Fátima Lewandowski, @Nicolas Leite e @FEN de navio condomínios. Sigam, tá? É um pessoal muito profissional, né? Até tive a oportunidade de trabalhar com eles algumas vezes e faz um excelente trabalho aqui. Quem tiver a oportunidade de conhecer, fica a dica aí. E aproveitem, sigam a gente, curtam, compartilhem e até a próxima. A gente vai ter novos conteúdos vindos por aí em breve.